Cujo ceifeiro são poucos esperando por nós. Sois convidados ou escuteiros unidos no mesmo ideal. Cabe a você, cabe a mim, cabe a nós. Levar, ensinar e ajudar a recompor o homem sem temor para o mundo melhor. Sejam bem-vindos ao Pod Scout, o programa que celebra histórias de quem planta valores para colher futuros. Convidamos-lhes hoje, nesse início de pista, para a caminhada escutista. De exploração do movimento angolano. É exatamente isso. Eu sou o Edmilson Ricardo Corvo Branco. Eu sou o Fábio de Carvalho, Cavalo Grandioso. Hoje estaremos em conversa com uma figura que todos os dias recorda a uma imensidão de jovens que, ainda que com os pés no chão, é possível voar. O nosso convidado de hoje é o chefe nacional, Quikas Machado. Sempre alerta para servir. Sempre alerta para servir. Para o público lá de casa, é uma dinâmica que passará a ser marca dentro do Pod Scout. Nós queremos, antes de iniciarmos a conversa aí, porque será esta a nossa forma de tratamento dentro da área Pod Scout, conhecer o totem pessoal do chefe Quikas. Olha, o meu totem pessoal é águia. Águia pensativa. Águia pensativa. Neste momento temos como convidado do Pod Scout a águia pensativa. O chefe Quikas, ou a nossa águia pensativa já agora. Quem é a águia pensativa por detrás da farda? Ora, quer dizer, fora da vida escutista, né? Exatamente. Muito bem. É uma pessoa comum, normal, discreta, quase que se perde na multidão, é difícil distinguir, está por ali. Sou pai, sou funcionário público. Enfim, é uma pessoa comum, não tem muito que se distinguir. Tentamos o máximo passar despercebido entre a multidão e viver a vida. Ok. Chefe águia pensativa, olhando para o BI, naturalidade. Ora, eu sou natural de uma aldeia, algures no município do Gulungo Alto, numa localidade chamada Quilombo Quiaputo, ou São Miguel, província do Kwanza Norte, obviamente. Também passei uma temporada da minha infância na cidade de Ndalatando. Na altura era a cidade Jardim, onde fiz parte do ensino primário na altura, que vai até a quarta classe. Ok. Metade do ensino secundário também, segundo nível até a sexta classe. Fui batizado lá na paróquia de São João Batista em 87. Aí por aí, a subir. Depois, a outra parte da história é já em Luanda. Exatamente aí onde íamos chegar. E como é que acontece essa vinda do chefe cá para Luanda? Ora, estamos a falar do ano 1989. Ok. 89, a cidade de Ndalatando ficou sitiada no contexto da guerra. E, obviamente, todo mundo saiu da cidade. Uns saíram de helicóptero, de avioneta. Eu saí de uma coluna militar, que é a última que estava lá, a coluna de abastecimento militar. Chegou uma oportunidade de escapar da guerra, dali saímos. E viemos aqui na cidade grande. Acho que foi em junho, porque era no período de exame da sexta classe na altura. Era em junho, sim. Viemos e nos estabelecemos aqui até hoje. E quando é que começa o envolvimento do chefe com o movimento escutista? Isso é muito interessante, porque em 90, estando aqui em 90, 89, meio de 89, lá no Hoje Ainda, na Cuca, frequentar a paróquia de Santo Antônio,
Igreja Católica. E em 91, mais ou menos, já não me lembro, provavelmente em agosto ou julho, surgiu na Missa dos Jovens um grupo de escuta. Nós, na altura, não sabíamos que era isso. Eu sei que eram uns meninos e meninas, 2 patrulhas, uma de rapazes, exploradores sêniores, e outra de exploradores sêniores também, meninas, muito bem uniformizadas na altura, bonitinhos todos, de São Domingo, com o chefe Alves. Acho que o chefe Alves, mais um ou outro caminhão, mas lembro perfeitamente da presença do chefe Alves. Ficaram na missa, participaram da missa, nós vimos aquilo bonito e gostamos. Eu, na altura, estava num outro grupo, mas vimos os escuteiros e disseram que à tarde estariam lá na paróquia para quem quisesse também seguir. Nós seguimos na altura, vamos lá ver, devia ter o quê? Entre 12 a 13 anos. Ainda me inscrevi como júnior. Ok. Naquela mesma tarde houveram as primeiras inscrições, nós inscrevemos-nos como júnior e ficamos lá até hoje. Fizemos um ano de aspirantado, o ano todo de 91 e metade de 92. E em agosto, a 2 de agosto de 1992, fizemos a nossa primeira promessa no agrupamento. Eu entrei aspirante júnior, mas acabei por fazer a promessa de explorador sênior por causa já da idade, que é 14 anos, creio. E assim fizemos nossa primeira promessa. E sobre a promessa, agora que o chefe menciona, sabemos que é um momento único na vida de todo e qualquer escuteiro e queríamos perceber um bocadinho mais do aspecto emocional da coisa, vamos dizer. Qual foi a sensação de aderir à promessa, aderir ao movimento fazendo a promessa? O que é que passava pela cabeça? Como é que foi o pós, ou o pós logo, vamos dizer, o pós imediato da coisa? Voilà, é como todo miúdo, né? Normalmente é muito mais coração, muito mais emoção do que razão. Okay. Quase todos os miúdos, hoje em dia, deve ser a mesma coisa. Até adultos. Não pensam muito no conteúdo em si, mas é a vivência, é um cenário ritualístico, solene, todo o preparativo da aquisição do uniforme, os testes da farda, ensaios do ritual, da promessa. Depois vem a véspera, então a velada de árvore. Nós tínhamos na altura o padre Manuel Rito Dias, que é um assistente muito presente, que estava ali a nos guiar à noite de velada em regime de campo. Então, tudo isso cria um cenário, um ambiente muito próprio para a vivência da promessa, ainda mais sendo meninos, adolescentes, né? em plena idade da vida. Então, no domingo de manhã, em missa própria, na missa principal da paróquia, na altura, se fez a promessa. Aquilo era o colorir, era um florir, é um brilhantismo que não sai da memória de ninguém. E foram os primeiros escuteiros na altura, mas os nossos dirigentes já tinham feito a promessa antes, porque na altura havia as reuniões da Cidadela, acho que depois em São Domingo, os dirigentes fizeram antes, 6 meses ou 1 ano antes, e nós fizemos naquele dia, por isso que hoje ficou dia do agrupamento. Okay. O agrupamento número 9 da AEA, mas na altura, quando fizemos promessa, era número 5. Nesse caso foram as primeiras promessas do agrupamento. Foram as primeiras promessas do agrupamento. Ok. Fora essa história que o chefe acaba de partilhar sobre o momento da promessa, a significação da promessa e etc. Desde a primeira promessa, no caso como sênior, até o período em que parte no caminheirismo, qual é o momento que o chefe considera ter sido mais marcante da caminhada ou do percurso enquanto jovem dentro do movimento? Como jovem, é mesmo a minha vida de sênior, porque eu depois... Os sêniores exploradores é uma outra vida, é escutismo, assim, mais escutismo. E aquela convivência toda, nós começamos com patrulhas mistas,
Inclusive a nossa guia, acho que não sei onde é que anda, a Miriam. Mas depois o grupo cresceu e foi dividido por sexo. Então nós continuamos com a Patrulha Tigre e andam muitos por ali. Ainda me lembro do chefe Azevedo Ebo, foi da minha patrulha, Josué Celestino, o Tertulino, o Josué Celestino, Celestino Gamboa, até meu afilhado, Oscar Mota, já falecido, o Miguel Gaspar. Enfim, é uma vivência que não se esquece, a vida de patrulha, a vida de explorador. Porque a minha vida de caminheiro foi muito curta. Ok. Nós, logo que chegamos, passamos para o clã, acho que 1 ano ou 2 tivemos que ser cooptados para dirigente, ainda em idade de caminheiro. O agrupamento Então, precisava. precisava na altura, a primeira fornalha de jovens crescidos no escutismo, com cultura escutista, a transitar para dirigentes. Então, por isso, as minhas melhores vivências de escuteiro é mesmo como explorador sénior. E repare, naquele tempo, a promessa durava mesmo 1 ano. Nós ficamos 1 ano de aspirantado. Pronto, era o conhecimento na altura, era a experiência da época. E então é muita vivência, muita vivência. 1 ano de aspirantado, depois toda a caminhada como explorador sénior. até a fase de caminheiro. É muita riqueza que nos forjou, muito bem forjados até hoje. E o chefe carrega algum lema em especial desse início que carrega com o chefe até agora? É o Que lhe lema. marcou e que carrega com O que me ele até marcou agora? mesmo é a totenização, porque O totem. o nosso agrupamento era a confluência de várias experiências. Nós estamos ali, é um bairro de muitas misturas, inclusive de vários povos. E nós tínhamos também escuteiros que vieram do Congo Democrático. Ok. Então todos confluíram no Santo Antônio. São várias experiências, depois criaram um ritual bem impactante para a totenização. E eu me lembro até hoje, a minha cerimônia foi num campo, e é tão impactante que não dá para esquecer. E fiquei com esse lema, esse totem de águia, que acabou por ser o lema da minha vida também, né? Sabe, a águia voa alto e vê distante. E então, mas sobretudo muito reflexiva, né? Então, isso carrego comigo até hoje, na minha postura, na minha forma de ser, no meu trabalho, em casa, é a mesma pessoa. Além destes traços e, vamos dizer, valores que o chefe vai colhendo daquilo que foi, por exemplo, a questão do totem que adotou, com que foi batizado, falando de referências pessoais, nessa jornada, ainda que curta, de explorador sénior investido a caminheiro e com a nota que o chefe faz de que o percurso enquanto caminheiro foi curto, Muito referências enquanto dirigentes adultos que ali estavam, que o chefe teve ou até hoje guarda para esse... Sim, nós tivemos dirigentes muito interessantes e também próprio da altura, né? Eu lembro meu nosso chefe do agrupamento, José Neto, continua ali, acho que no Sequel. Tínhamos o chefe Osvaldo, acabou por ser chefe regional. O chefe o Nelson de Menezes era caminheiro, se tornou dirigente. Chefe Agostinho Fernandes, chefe Gugas. O primeiro chefe do agrupamento, chefe Felipe. Então é um conjunto de dirigentes que na altura impunham aí a disciplina, o rigor escutista e impactaram muito a nossa vida na altura. Estamos a falar, nós somos adolescentes do período da década de 92, 93, conflito na cidade de Luanda, aqueles cenários todos, e são eles que nos mantiveram aí como chefes escuteiros, com disciplina, com rigor, num período muito conturbado da história da própria cidade de Luanda. Não vou falar do país todo, mas especificamente dos bairros de Luanda, no pós-conflito de 92. É nesse ambiente que eles conseguiram
manter aí o grupo, o agrupamento vivo, as unidades a funcionar. E sim, foram pessoas muito impactantes na nossa vida. Eu tenho já, não é dúvida, mas eu reparo que todos os, agora são todos dirigentes da geração do chefe, e tocam muito naquele tempo, falam do rigor e não sei mais. Como é que o chefe vê aquele tempo com o tempo de agora? Dá-me uma impressão que agora a maioria não leva, parece, o escutismo tão a sério com aquele rigor que tinha naquele tempo, que falam muitos Aham. nossos mais velhos. Sim, mas Agora. isso eu acho que é um fenômeno sociológico, porque todas as gerações dizem isso. Vai ver que os novos de agora também dirão Daqui a isso algum tempo vão dizer o quando mesmo. ficarem mais velhos, né? Já E, começamos. eu não mencionei aqui o chefe Esquilo, por exemplo, o Vete Willi, que era o nosso instrutor também, acabamos por beber dele. E eles já falavam do tempo deles, do outro escutismo também, quando eram lobitos, sêniores, júniores e dos seus chefes. Portanto, o escutismo, a maravilha do escutismo é isso. Em cada época, o escutismo é adequado à época época. respectiva, às pessoas, porque é uma vivência concreta. O escutismo não se inventa muito, ele encarna as gerações, encarna os lugares, encarna as situações, as comunidades concretas. Então, pronto, eu vou dizer que no meu tempo tive as minhas melhores experiências de escutismo, mas os de hoje provavelmente estão a ter as suas melhores também, Experiências com boas. os dirigentes que têm, com a realidade que tem. Por exemplo, no meu tempo de explorador, quer dizer, era perfeitamente admissível os castigos físicos. Sim, agora com o escutismo Ninguém seguro. reclamava por apanhar um ou duas cambalhotas de castigo. Pois. Hoje em dia, os educadores, mas também os educadores da altura, pais, mães, professores e dirigentes escutistas, não tinham ferramentas de educação sem recurso a esses Esses métodos mesmos. que hoje consideramos violentos. Hoje vocês, mesmo vocês que são dirigentes, estão preparados para usar do exemplo, da palavra e outros meios de persuasão para que os meninos, as crianças, os adolescentes sejam disciplinados na mesma. Portanto, é uma questão de época, de preparo, e é assim que o escutismo é. E o chefe Portanto, eu não sou muito a favor de classificar. É interessante para cada um no seu no tempo. seu tempo. Exato. Os de hoje também deixam-os viver, obviamente com características totalmente diferentes. Eu já fazia uma nota sobre o brilhantismo do método, sobre a maravilha de se fazer e viver escutismo, propriamente dito. E íamos abrir um bocadinho o baú de memórias do chefe, buscando uma lembrança de algum acampamento ou atividade que muito marcou o chefe. Olha, nós tem vários. Nós tivemos uma vida muito rica em termos de atividade. Mas quando começamos, o agrupamento Santo Antônio começou a se relacionar depois com o agrupamento do Carmo. Ok. E então começamos a fazer aqueles acampamentos na Ilha de Luanda, na Ilha do Cabo. Esse foi dos bons momentos que o agrupamento vivia, sobretudo o grupo sênior daqui do Carmo, de São Domingo, de Santo Antônio, que se trocavam muita experiência. Eu me lembro, por exemplo, o casamento do chefe Primo na Ilha do Cabo. Nós éramos exploradores, foi um acampamento e é um momento muito marcante. A minha patrulha e mais uma, fizemos uma aventura que depois nos custou um processo disciplinar, porque fomos acampar na ilha do Mussulo, sem autorização dos nossos chefes na altura, e um fim de semana nos custou um processo muito rígido de disciplina, mas são, pronto, aventuras próprias da época, de jovens que sentiam o escutismo, né? Enfim, nós depois fizemos. Depois começou os acampamentos anuais de férias, de agrupamento.
e era tudo muito, muito interessante. O chefe algum dia cogitou ser futuramente o chefe nacional do escutismo em Angola nesse tempo? No Não, princípio. não, 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 nem pensar. E mesmo já quando. Primeiro é que sendo miúdo, pronto, o chefe nacional, eu me lembro, o primeiro chefe nacional, que era primeiro chefe nacional da AECA, na altura morreu também muito cedo, acho que é Zé Maria, uma coisa assim. Depois a figura da Junta Central, também haviam poucos agrupamentos na altura, e a Junta Central volta e meia visitava Os agrupamentos. agrupamentos. Nós, por acaso, tínhamos muitas visitas. O chefe Rui Falcão, na altura, era uma figura. A chefe Sardinha, chefe Antônio da Fonseca, chefe Cláudio de Carvalho, chefe Aníbal. Mas, pronto, nós víamos, nos inspirávamos nesses dirigentes, mas daí pensar chefe nacional é um outro capítulo. Isso ainda não. E olhar para esse aspecto, né? Ainda que não houvesse esse anseio primeiro, quando acontece essa transição, uma vez que o período de cameirismo do chefe foi consideravelmente curto, quais foram os principais desafios que encontrou quando passou para o outro lado, quando passou para a esfera do adulto dentro do movimento? Então, nós mesmo sendo caminheiros, já apoiávamos os dirigentes na altura, né? E depois também, vocês para terem uma ideia, nós também éramos jovens que estávamos assim acelerados na academia, na escola, ensino secundário já, ensino médio. Repare que na década de 90, ensino médio não era tão generalizado como é Quanto é hoje. agora? E nem você perguntava no meio de um grupo de jovens, quem está no ensino médio podia aparecer 4, 5, 6. Então, os que estavam ali já tinham mais leitura, mais andamento, mais pesquisa, mais busca. E nós estávamos já no meio, entre esses caminheiros, e apoiávamos os dirigentes mais velhos na altura. E então, quando foi da transição, não foi muito difícil, né? Fomos logo imediatamente ao serviço e começamos a trabalhar. Ok. Eu, na altura, comecei como instrutor, depois chefe de unidade da segunda secção, passamos na terceira secção, também fomos chefe de clã e depois acabei por ser chefe de agrupamento também. Uma coisa leva a outra. A quando da apresentação o chefe fez menção a aspectos da vida pessoal, falar, por exemplo, da família, do trabalho e etc. Como é que foi, como é que tem sido, porque é um processo contínuo enquanto ainda ativo dentro do movimento, conciliar a vida pessoal, a vida escutista, a vida profissional, que desafios é que encontra nesse exercício de conciliar tanto enquanto uma pessoa só? Isso é fácil, você aprende isso no escutismo. Um bom escuteiro já sabe planeamento, organização, estratégias e tudo isso. Se tentares levar o aprendizado do escutismo na tua vida do dia a dia, vais enquadrar muito facilmente. Nós começamos a ter responsabilidades muito jovens, próprio da época também. Começamos a trabalhar também muito cedo, porque era mesmo necessário. Trabalho primeiro informal, depois trabalho formal, muito cedo, tentar ganhar a vida e apoiar a própria família. Depois estudar, escutismo, muitas responsabilidades também na igreja. Nós fizemos o percurso todo na Pastoral da Juventude. Eu cheguei até ao Secretariado Nacional da Pastoral Juvenil, onde exercemos função num período também específico. Depois chegou a hora de escolher uma parceira. Não foi escuteira. Arranjamos, casamos e assim a vida está. O chefe sente que de alguma forma foi predestinado a trabalhar com jovens. Bom, eu não ia dizer predestinação. É uma coisa que nós não escolhemos também, mas acabamos por nos aperfeiçoar e gostar. Então, eu tenho toda a minha vida quase a trabalhar para jovens. Portanto, sou professor de profissão,
obviamente. Já fui professor do ensino primário, do ensino secundário. A minha profissão original é professor. Depois fiz uma vida associativa intensa, quer no escutismo, como depois no Conselho Nacional da Juventude, né, onde exercemos função durante muito tempo, secretário, depois 2 vezes vice-presidente, em 3 mandatos que ficamos lá. Quando deixei de... Depois fui destacado para o Ministério da Juventude e Desporto. Lá fui chefe de departamento justamente do associativismo e tempos livres da juventude. Tempo depois cheguei a diretor nacional, fui nomeado diretor nacional em acho que finais de 2013, 2014 até 2024, quase uma década como diretor nacional da juventude, tudo juventude. Muita competência. E ainda agora sou consultor do ministro da Juventude e Desporto para os assuntos da juventude. Portanto, até agora, e chefe nacional dos escuteiros, ainda por cima, tudo juventude. Tudo juventude. Chefe, como foi a experiência em pertencer ao Comitê Africano de Escutismo? Excelente. Por isso é que vocês, volta e meia, vêm a apelar às pessoas para experimentar o escutismo internacional. Eu não sei se vocês estão lembrados que em 2012 nós acolhemos aqui a Conferência Africana. Primeiro o Fórum Jovem Africano e por acaso lembro-me que vocês participaram na concessão da logomarca do Fórum Jovem. Está ali aquele lenço que eu vejo aí no cenário. Foi do Fórum Jovem Africano. Então, estando a organizar um evento daquela natureza pela primeira vez, a Junta Central decidiu que devíamos apresentar uma candidatura. Bom, pronto, e o candidato seria eu. A Junta Central aprovou, disse, vamos avançar. Pronto, fizemos o que é necessário, a candidatura foi apresentada. E a Conferência Africana decidiu por bem votar no candidato angolano. E fomos um dos 3, aquilo são quantos membros? 3 membros que foram eleitos, 3 ou 6 membros que foram eleitos aqui na Conferência Africana. Então, a partir daí, fiquei membro do Comitê Africano, onde fiz 2 mandatos. Mandatos, sabe, são de 3 anos renovados automaticamente. Essa regra agora já mudou. Já não se renova automaticamente. Agora, a cada 3 anos, há mesmo uma votação diferente. Na altura, o mandato era de 6 anos, 3 mais 3. E ficamos lá 6 anos a nível do comitê, obviamente dentro da família da Organização Mundial. Nós exercemos, primeiro ficamos responsáveis pelos adultos no escutismo, a nível da África. E depois, no segundo triênio, ficamos responsáveis pelo método educativo. Nessa condição, nós fizemos parte da Task Force Mundial. São aí 8 pessoas. Há uma foto por aí que circula no Facebook. Vamos procurar essa foto. Sim, João Armandos e outros que estão numa comissão que fez a revisão da política mundial do programa de jovens. Era uma política que já estava aprovada, acho que desde 1920, e foi revista no nosso mandato. E eu era dessa task force. Então foi uma experiência muito boa, que participamos e vivemos a governança do escutismo a nível mundial durante 6 anos. Participamos em várias comissões, visitamos várias organizações nacionais e demos o nosso máximo contributo para o escutismo em África. Presidimos várias sessões também, e então tornou também nossa pessoa mais rica, uma visão mais aberta do que se faz no escutismo, e sobretudo como é que o escutismo é vivido a nível de diferentes organizações nacionais em África. Vamos levantar aqui um parênteses para o nosso pessoal de casa. Palavras da Águia Pensativa. Experimentem escutismo no plano internacional. Sim, é muito importante. Eu
eu apelo e estimulo que tanto os jovens como adultos devem experimentar tanto qualquer tipo de evento, conferências ou eventos de campo. Vem aí o Jamboree 2027 na Na Polônia. Polônia, na Polônia. Europa, é fácil de chegar. Então, os escuteiros está aí uma autoestrada para a participação internacional. E olhar para o aspecto que o chefe teve a partilhar aqui conosco, a contar, a caminhada enquanto líder, enquanto dentro do movimento, ou a fazer associativismo, na vida profissional também, em que circunstâncias, e agora um bocadinho com a história enquanto jovem líder, com essa retrospectiva que fizemos enquanto membro do comitê, em que momento ou em que circunstância que o chefe sente que começa a fazer diferença enquanto líder ou num movimento que forma líderes? Nos escuteiros ou no geral? Nos escuteiros. Até pode ser no geral, pronto. No geral, olha, eu sou parte do... Nós fizemos, quando nós entramos para para a liderança ativa do associativismo juvenil angolano, havia uma coisa que incomodava muito, é a idade. Você está a reunir com supostamente líderes jovens, mas são adultos, mais velhos que estavam à frente das associações. E nós trabalhamos intensamente. Eu me lembro, na Angola estava a presidir na altura a União Pan-Africana da Juventude, com um jovem que hoje é nosso embaixador no Egito. Eu acho que é o jovem que teve, angolano, que teve uma participação internacional melhor e maior do que todos os outros angolanos, assim, ativamente. E então a nossa maior vitória na altura é a definição da idade juvenil, que vigora até hoje. Hoje é lei, faz pela Política Nacional da Juventude, e é também a mesma idade juvenil a nível do continente, através da Carta Africana da Juventude, que é dos 15 aos 35 anos de idade. Foi uma luta muito grande mesmo, que vocês não imaginam. Então hoje é uma realidade. Quando vamos para o escutismo, o escutismo é tudo mais fácil, porque a definição de jovem no escutismo é bem clara, é até 25 anos. Algumas associações ainda esticam o clã até 26 anos, mas não passa disso. Se qualquer dirigente, por exemplo, que tem qualquer jovem que não tenha essa idade e tentar participar num evento de jovem, não passa. O escutismo está muito bem claro. Depois dos 25, você tem que ir à vida. Porque a juventude é o período das experiências, do acumular de experiência, conhecimentos e habilidade para enfrentar a vida. Esse é o conceito básico, assim por palavras simples, que o escutismo faz. Por isso, nós quando falamos com o chefe de unidade, dizer que não há ganho nenhum em reter um jovem nas unidades, porque ele tem que ir para a vida, tem que ser solto para a vida. O que ele faz no escutismo é para aplicar na vida real. Então, depois do clã, há a maior parte da vida da pessoa. E eu fico muito preocupado quando um chefe do clã deixa ter no clã pessoas com 26, 27 anos. Nesse momento tem. Porque os chefes não estão a ser rigorosos com isso. Então, significa também retardar a experiência da vida prática desse jovem. E é contravalor no escutismo, uma vez que a nossa vocação é lançar as pessoas para a vida, para enfrentar a vida real. Para lançar um olhar para esse aspecto que o chefe acaba de partilhar sobre o movimento existir para formar líderes, potencializar jovens e etc. Como é que o chefe deixaria um apelo ou um convite, ou de que forma é que apresentaria o movimento àquele que ainda não se envolve ou não está envolvido na coisa? Bom, para jovem é mais fácil, que é um convite para aprender coisas novas, para se aventurar, para, sobretudo, criar uma rede de amizade, de contactos que lhe podem ser úteis a vida toda. Para os adultos, é um convite de ser voluntário, de ser útil, de contribuir para a vida concreta de pessoas
para a vida inteira. E normalmente os adultos respondem logo positivamente. Nós temos muitas pessoas, e eu já recrutei N pessoas para o escutismo, com a ideia de que ele no escutismo vai contribuir para a vida singular de uma pessoa concreta e que vai marcar, pode ajudar só com a sua presença, com o seu exemplo para a vida toda. Normalmente isso vende muito bem. Ok. Sobretudo para pessoas que já estão realizadas profissionalmente, que têm tempo, mas não sabem o que fazer com o seu tempo livre. Nós normalmente dizemos, são só 2 horas por semana. Só que quando chega no escutismo, Já nunca vê sei. que são 2, 3, 4, 5, 6 e mais horas a dedicar como voluntário. É que faz hoje a nossa associação ter esse... Nós hoje, a EEA, não temos dúvida de dizer, tem a maior bolsa de adultos voluntários de todo o país. Chefe, por falar em contribuir, como é que o chefe vê nesse ato de que acabamos de assistir, muita gente a ser condecorada e ver o escutismo reconhecido ao meio disso tudo? Por acaso, foi extraordinário. Nós não fizemos nada. Ao contrário do que Como muitos assim dizem, não fizemos nada? muitos pensam que fizemos, mandamos uma carta, Exato. pedimos. Ok. Não. Nós até criamos distância. Há uma equidistância disso. Fomos chamados, alguém, afinal, tem visto o nosso trabalho, e não é o trabalho do chefe nacional, nem da Junta Central, nem do Comitê Nacional. É o trabalho dos escuteiros. Repare, nós temos, em média, só os acampamentos de agrupamento, mais de 600 acampamentos por ano. Se a gente adicionar os bivaques, outros acampamentos das secções, podemos ir facilmente a mais de 1000 atividades de vida ao ar livre com os jovens todos os anos. Nós temos em mais de 7.000 horas de voluntariado ativo só dos adultos por ano, em média. Mais de 7.000 horas de voluntariado. Nós temos milhares e milhares de jovens, todas as santas semanas, pelo menos 2 horas retidas conosco, a fazer coisas úteis. E nós temos milhares e milhares de jovens, em consequência, a praticarem boas ações. Certo. E, para além das iniciativas coletivas, hoje em dia, não há um único dia que você não recebe notícia de um grupo de escuteiros remover uma montanha de lixo ali, um grupo de escuteiros foi doar sangue, outro grupo acolá limpou uma praia. Então, é muita ação que não podia passar despercebida. E os escuteiros podem mesmo se sentir orgulhosos que a rede, a fraternidade de escuteiros é útil. Faz diferença nesse país. Muita diferença. E então, as pessoas, afinal, também estavam a ver. Fomos chamados, eu me lembro, recebemos uma chamada, porque os escuteiros também estão em todo lado, incluindo nos serviços que fazem essas divulgações. Saiu um decreto presidencial onde estava a Associação de Escuteiros de Angola. Fizemos a festa, recebemos a condecoração que está lá na sede. Estamos agora a trabalhar as réplicas para meter em cada uma das sedes regionais, porque aquilo é um prêmio coletivo. Todos e cada um dos escuteiros da Associação de Angola merece aquela condecoração. Um bem comum. É um bem comum, é um patrimônio da nossa associação, e fazemos questão de ter uma réplica em todas as sedes regionais da nossa associação. Então, escuteiros, podemos dizer que fomos todos condecorados. Sim, podem colocar no peito, nas fotografias. É justo. Até
os criativos deviam fazer aquelas molduras digitais para o ano todo, todos a ficarem condecorados. Fica o apelo aos nossos criativos da associação. Olhar agora um bocadinho, o chefe teve já a partilhar um bocadinho o percurso enquanto adulto das unidades em que passou. Qual foi a caminhada do chefe já enquanto dirigente até chegar à chefia nacional pelas estruturas que a associação tem? Então, não houve um concurso dentro da associação para encontrar o nosso segundo representante no Conselho Nacional da Juventude. Eu concorri e fui selecionado. As pessoas talvez não saibam, mas foi por base de um concurso. Os que fizeram concurso estão aí, chefe Sardinha, chefe Tó, chefe Rui, que eram na altura os dirigentes. Ao entrar no Conselho Nacional da Juventude como representante da Associação de Escuteiros de Angola, imediatamente fomos cooptados para os serviços centrais. E fazíamos aí, mas também novo, uma espécie de... Como os mais novos que andam hoje nos serviços centrais, a fazer tudo, levar pasta, levar documento, redigir, fazer textos, fazer aquelas coisas que os mais velhos sêniores, ou por tempo, ou porque também já com algumas dores, já não conseguem fazer, né? É próprio. Fazer um nó mais apertado, tem que ser os frescos. E andamos por aí. Depois, eu sei, o chefe Celso Celso Malovoloné, que era secretário nacional para o programa de jovem na altura, e o adjunto era a chefe Maria Severino, conhecem? Não. A chefe São de Benguela. Chefe São, sim. Chefe São é uma moça de Benguela, era adjunta. Saindo do chefe Celso, ela automaticamente ocupou o cargo de secretária nacional e eu fui para adjunto. Foi assim que começou a minha integração. E na altura os secretários eram membros da junta central. A minha junta era pouca gente. E exercemos a função adjunto. Depois, quando ela saiu, eu fiquei o titular do programa de jovens. Foi aí, antes mesmo, lançamos o Fórum Jovem que existe até hoje. É um fórum muito robusto que influenciou, inclusive, o Fórum Jovem Africano. Me lembro muito bem o nosso primeiro Fórum Jovem realizado em Benguela, com a chefe São à frente, e nós no apoio. Dali, fui para o programa, o secretariado para o programa na altura de recursos adultos. Substituí o chefe Aníbal Gurgel. Depois também já fui comissário internacional. Fui para comissário internacional. Eu praticamente fiz quase tudo na associação. Então, comissário internacional e depois chefe nacional. Sim, depois chefe. E chefe, até onde estou agora já, também de malas a arrumar para sair. Vê-se por essa trajetória toda, o escutismo rouba muito tempo do chefe. Como é que é conciliar o escutismo com a vida profissional e a vida pessoal, com a família? Olha, graças a Deus, a minha vida profissional é também com juventude, então dá para conciliar. As famílias é igual, todos os dirigentes, todos que são dirigentes da EA, principalmente os que as esposas não estão no escutismo, têm a mesma vida. O chefe nacional é a mesma coisa. Não é diferente. Essa hora está aqui no podcast. Ontem passou o dia ontem foi domingo no CAL. No sábado estava na promessa da Metodista. Na sexta-feira era preletor de um tema. E de repente tem que ir apoiar ali, acolá. Então é essa vida do dirigente escutista. E não é muito diferente de um chefe de agrupamento, de um formador, de um instrutor. Não é muito diferente, só a escala é que é maior. Então é preciso muita gestão.
e também ser bem casado. Há pessoas que É. tiveram azar, não têm bons dedos, de escolheram mal. Mas É complicado. eu casei bem. Então tem uma senhora que é meu apoio. Ela não é escuteira, mas sabe tudo do escutismo, apoia o escutismo, faz as minhas coisas. Quando eu não encoraja, quando já estou desmoralizado, e assim vou. E o que é Assim que o vou. chefe tem achado mais difícil, desde pronto, o momento em que a agenda chefia nacional, dentro deste exercício de liderar o escutismo em Angola? Sim, o mais difícil é lutar contra as incompreensões. Nós, quando entramos com a agenda de discutirmos para todos, mas, sobretudo, com a agenda de quebrar os mitos. A sociedade tem muitos preconceitos ainda, mesmo agora, em relação. São ideias Que vem lá de trás. preconcebidas e que não querem sair dela, né? Que eles querem isso, que eles querem aquilo. Então, Ideias fixas. nós trouxemos, e vocês podem testemunhar, são escuteiros, trouxemos a ideia de um escutismo mais civil, mais organização civil, cívica e civil, mais presente na sociedade e mais aberta ehm, para a sociedade, enfim. Então, trouxemos aqui a dimensão associativa do escutismo, tanto como a presença visível. E, então, mesmo para desmistificar os preconceitos ainda existentes, e conseguimos muita coisa. A aceitação pública hoje é muito grande. Não é que não era, mas digamos Nota-se que a demos diferença. mais uma polidinhazinha no brilho da imagem externa da associação, que já vamos com esse projeto há quase 6 anos. Entramos nas instituições, discutimos, contribuímos nas discussões nacionais, sobretudo nos assuntos que dizem respeito aos jovens, e em muitos casos ombro a ombro com grandes organizações nacionais. Agora, por exemplo, ainda há um episódio estava-se a discutir o Plano Nacional de Literacia Financeira, e fomos referenciados como uma das organizações que fez um dos melhores contributos nesse plano. Então, estamos atentos a tudo onde podemos participar e dar o contributo da organização. No fundo, nós estamos a preparar a organização para o futuro. Eu não olho o presente com os olhos do futuro. Eu estou todos os dias preocupado com a, a próxima liderança da associação, Ok. que deve encontrar um ambiente mais suave, fértil, para desenvolver o escutismo. Então, Nesse- Chefe, desculpa. Vai, vai. Falando mesmo no futuro, o chefe pode nos falar um pouco desse projeto que está a acontecer agora, que é a implementação do escutismo nas escolas, como é que está a ser? pois, olha, esse projeto, ao contrário do que muitos pensam, as primeiras ideias sobre o escutismo na escola começaram em 2011, quando a Organização Mundial enviou aqui um especialista do escutismo na escola, um irmão escuteiro do Bureau Mundial, mas indiano, que veio aqui fazer um levantamento e que tipo de apoio é que a Organização Mundial podia nos entregar para que o escutismo entrasse nas escolas e nas comunidades. Só que na altura, 2011, tínhamos ainda muitas lacunas. Por exemplo, não tínhamos manuais, não tínhamos o programa educativo devidamente elaborado. Organizado. Então, a meta da Junta Central na altura foi: vamos nos organizar, criar os manuais, e quando entrarmos na escola, entrarmos Sim. em força, com Com tudo a coisa toda preparado para arrumada. tal. Não sei se isso foi falha ou não, atrasou, obviamente, o programa, mas deu também tempo para a organização se estruturar melhor. Quando se lançou os manuais, criou-se a estrutura toda da organização, e sentimos que estávamos em condições agora de dar
passo seguinte. Então iniciamos negociação com o Ministério da Educação durante 2 anos de negociação. Conversas, reuniões, trabalho, ministro, secretário de Estado, gabinetes jurídicos, gabinetes pedagógicos, até que em 2023 finalmente assinamos o protocolo que está em vigor. Dali para a implementação é outra história. Pois. Tanto é que estamos ainda nessa fase. O protocolo basicamente diz três ações importantes. Primeiro é poder usar os espaços da escola para atividade escutista. Segundo é criar unidade escutista com os estudantes. E terceiro é contribuir para o Programa Nacional de Educação de Adultos. É por isso que nós lançamos um apelo há 2 anos atrás, que todos os clãs da Associação de Escuteiros de Angola devem ter um programa de alfabetização. E isso ainda está em vigor até hoje. Todos os clãs estão convidados a ter um programa de alfabetização, porque se verificou nos estudos de 2000, que é do Ministério da Educação, no relatório do Ministério da Educação de 2022-23, que há um aumento do analfabetismo nos jovens, felizmente. Nós víamos num ritmo de mitigação desse fenômeno e começou a aumentar. Então, os clãs dirigentes estão convidados a criar projetos de alfabetização. É a nossa contribuição nessa grande tarefa de que todo mundo seja letrado e saiba fazer as operações fundamentais de matemática. Okay. E então, nós adivinhamos que vamos conhecer uma nova forma de fazer o escutismo também e, por via disso, experimentar um grande crescimento da Associação de Escuteiros de Angola. Nós, no plano estratégico, que foi aprovado no último Conselho Nacional Plenário, estamos a prever um crescimento até 2030 de até 150 mil escuteiros. Em que número é que estamos, chefe? Bom, nós temos resistado. O problema, nós temos contar só os que estão resistados. Certo. Que são se entrar no site da Organização Mundial, vai encontrar Angola 48 mil escuteiros resistados. Mas nós sabemos que há muito mais, porque há agrupamentos que não estão numerados. Volta e meia, agrupamento já começou, depois chamam agrupamento de informação. Há mesmo também as declarações feitas, muitas vezes não coincidem com o número real. Fuga ao fisco. É uma espécie. E é por isso que nós fazemos 2 coisas. Fazemos contagem e fazemos a cotização. Okay. Mas vamos. Há um espaço muito grande para crescimento da associação e vai crescer porque o escutismo é uma atividade ainda muito atraente e a nossa população é sobretudo jovem. Eu costumo dizer nas reuniões que passo com os adultos que vocês, o que veem quando chegam no bairro? Aquelas crianças que estão lá a jogar bola de lado para outro, sentados sem fazer nada, vida totalmente ociosa. Algumas nem estudam porque as escolas, infelizmente, sobretudo o ensino secundário, que são os exploradores, não chega para todos. Então, a nossa ideia é, será que o escutismo não pode, pelo menos, dar um sentido diferente na vida desses milhões de jovens que estão aí a deambular no bairro? Eu quero lembrar que é isso que Baden-Powell viu quando chegou na Inglaterra, depois do serviço militar. Ele encontrou esse conjunto de jovens que hoje estão como estão os jovens dos nossos bairros, dos nossos prédios. Então, nós estamos a convidar que, assim, nas comunidades, o que acontece? As pessoas olham para as crianças e para os jovens e dizem, não, vou ajudar a minha comunidade criando um clube de futebol, não é? Okay. Outros, não, vou criar um clube de teatro. O mais comum é criar um clube de luta, jiu-jitsu, capoeira,
sobretudo o judô. No meu bairro mesmo tem vários. Vivo no Quilamba, na nossa quadra, tem várias atividades com jovens. Então estou a dizer, e por que não Criar uma criar unidade. ajudar aquele jovem através do escutismo? Nós simplificamos o processo. Qualquer pessoa hoje, adulta, responsável, pode chegar junto da AIA e dizer: eu quero ajudar os meus meninos do meu bairro criando uma unidade escutista, e vai receber o nosso apoio para criar. E dentro desse aspecto que o chefe acabou de desenvolver sobre projetos, sobre essa necessidade de olharmos para a necessidade de expansão do movimento, e agora com essa observação última das unidades, soubemos recentemente da criação Agrupamento. do agrupamento também, Ou ou as unidades. unidades. Nós, como é que chamaríamos? Projetos estruturantes, já não, porque o chefe já começou o mandato enquanto chefe nacional há muito tempo, há algum tempo. Que projetos ainda estão em carteira e não vieram a público e podem ser aqui partilhados para conhecermos daquilo que é a visão que o chefe, enquanto chefe nacional, quer carregar até o final do mandato? Nós gostaríamos de consolidar, estamos no fim de mandato, atenção. Sim. E é uma discussão que eu às vezes vejo aí muita gente a falar. Graças a Deus, a nossa associação é das mais democráticas que temos. Eu desafio ainda qual é a organização mais democrática que pode vir assim frente a frente com a AEA. Toda a gente tem mandato. Chefe de agrupamento tem Tem mandato. mandato. Sim. Chefe regional, chefe de núcleo tem Tem mandato. Chefe nacional tem mandato. Por exemplo, está acabado. Daqui a pouco vamos mesmo ter outro chefe nacional. Não tem como. Há mandatos. Agora nós vamos completar o primeiro ciclo de renovação de todo o Comitê Nacional no próximo Conselho Nacional Plenário. É mandato. Então, nós queremos consolidar os projetos que temos a implementar até aqui. Por exemplo, o projeto Árvore da Vida, que trouxe uma boa energia na nossa associação, vai ser coroado agora com um centro botânico mesmo. Um viveiro profissional que está a ser construído com a parceria da Universidade Agostinho Neto e uma outra parceira que vai entrar agora, que vai nos ajudar a construir um centro robusto de criação de plantas, mas também de estudo. Esse, não sei, provavelmente ainda antes do meu mandato terminar, vai estar inaugurado e a funcionar. Queremos consolidar o campo Dom Oscar Lino Braga como um centro de referência de atividades ao ar livre para nacionais e estrangeiros, para estar no mapa dos eventos daqueles que gostam da atividade ao ar livre. Nós vamos montar agora, em breve mesmo, um Centro Nacional de Formação de Adultos, um centro de referência, está ali no bairro do Jacaré. Não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, os que conhecem sabem. Quando se inaugura, a maioria vai conhecer no dia da inauguração. É um centro básico para a formação de adultos, sobretudo a parte técnica dos cursos do Oravante, vamos passar a fazer no nosso próprio espaço. E, finalmente, uma das grandes coisas que queremos deixar completamente consolidados e estamos bem, a caminhar muito bem, é a questão dos materiais e fardamento. Então, nós queremos consolidar, deixar isso consolidado, para que os próximos que virem construam uma pedra em cima desses projetos que nós começamos em 2019. O chefe, como é que vê essa questão da globalização? Porque entram jovens para o escutismo, só que a dada altura muitos grupos não conseguem manter os mesmos jovens porque não têm atividades atrativas para manter os jovens lá. Os jovens agora estão mais entretidos, né, na internet, essas coisas. Como é que o chefe, na visão do chefe, acha que podemos dar a volta a essa situação? Olha, essa é uma questão permanente, sobretudo para as equipas de formadores.
porque é preciso dar ferramentas aos dirigentes atuais para lidarem com a situação. Isso aconteceu, o escutismo atravessou já um século e já houveram muitas mudanças. Saímos da fogueira para a época do telefone, agora do smartphone, da televisão. Eu, no meu tempo de explorador, de escuteiro, se debatia muito se podia ter televisão no campo ou não. Creio que hoje isso não é, Hoje isso não é questão. não pode. Naquele tempo, por exemplo, pronto, se ter um telemóvel, onde é que surgiram os telemóveis? 90? Porque eu ainda tinha o telefone do disco. 2000. Né? O disco, você, se Sim, calhar... Eu encontrei um apesar de não saber usar, encontrei um em Aquele, casa. se você colocar hoje aqui, não já vai perguntar o que é isso. Que é isso? Né? Mas antes mesmo do telefone de disco, era o telefone de operadora. Você levanta, então o escutismo sobreviveu a isso tudo. Sempre com esses receios. Mas são esses receios mesmo, são necessários para criar a discussão e manter o escutismo atuante no novo século. Quando chegamos no século XXI, o lema foi justamente isso. Discutimos no novo século, criando um mundo melhor. 2007, o centenário do escutismo. Depois do escutismo subir tanto com a modernização, em 2007, em 2000, 4 anos depois, da 2011, né? O Jamboree da Suécia veio com um outro lema que é de regresso às origens, né? Certo. É simplesmente escuteiro. Esse lema é um lema do acampamento do Jamboree Mundial realizado na Suécia. Então, voltar às origens. Mas, mesmo que queiramos, nós também aqui temos um lema grande, um poema famoso que havemos de voltar. Mas mesmo que queiramos voltar às origens não é fazer tudo como era antes, né? E o método escutista se preservou apesar disso tudo. Ele evoluiu, se adaptou. E eu acredito também que vai se adaptar quando já não sermos nós que estivermos aqui, vir a geração mais tecnológica, aí com a inteligência artificial, vamos, se calhar, devemos debater como melhorar e fazer escutismo na época da inteligência artificial. Perguntem, rapazes. Não é? Porque são eles que dominam a tecnologia. Vocês também ainda estão frescos, né? Então ainda há coisas... Eu não sou tão para lá na idade, mas também há coisas que já me ultrapassam. O meu filho pega no meu smartphone melhor que eu, mas é meu. Há funções que eu vou aprendendo aqui, mas já não acompanho na mesma velocidade. Então o escutismo tem essa graça de se renovar com o tempo, se renovar com as pessoas. É aquela ideia que nós dissemos que cada um na sua época diz que é melhor. Por exemplo, nós tínhamos, se perguntar à geração passada, tinha o Jamboree no ar, o Jota. Veio a internet, surgiu o Jamboree na internet. Ainda agora, todos os segundos fins de semana de outubro, anualmente, os escuteiros da Organização Mundial do Movimento Escutista participam do Jamboree no ar ainda, porque as ondas da rádio continuam a fascinar muita gente, e o Jamboree na internet. Nós já não estamos na época da rádio, mas o Jamboree na internet se torna cada ano mais popular em Angola. Vamos assim, vamos. Ok. Chef Kikas. Falando agora do próprio Jamboree na internet. Nós ainda somos praticamente pioneiros, né, nessa coisa. Já estamos a participar há já uns 4 anos, mas ainda nos sentimos um pouco atrás dos que já começaram há bastante tempo. Mas como é que a associação AEA tem motivado as regiões todas a fazerem parte dessa grande atividade? Hoje em dia a mobilização é grande, porque temos um coordenador nacional que está integrado na rede mundial de coordenadores do JJI,
E a facilidade de hoje, qual é? Justamente o smartphone. Antigamente tinha que estar atrás de um computador. Hoje o telefone já... Hoje cada escuteiro com telefone, se não é o próprio, o do pai ou da mãe, pode participar. Então é natural que o número hoje seja de longe maior que... Além disso, os chefes de unidade também estão melhor preparados, conseguem organizar a atividade. Eu mesmo agora, sendo chefe nacional, não estou diretamente ligado à preparação, mas eu vejo meus filhos, é uma azáfama total agora. Já estava preparado, parece até vão fazer um acampamento. Vamos fazer um pré-JJT Eu acho também. que não era necessário, mas eu finjo também que não estou a ver, né? Porque a dinâmica dos tempos atuais não nos cabe interferir muito na dinâmica dos que estão a dirigir os jovens nessa altura. Mas temos pessoas muito bem preparadas, temos os equipamentos, a internet está cada vez mais abrangente e por isso também a nossa participação é mais alargada. Olhar para esse aspecto do JJT que agora é referenciado, lembra-me que no ano passado foi feito um trabalho pela equipa de mobilização nacional que levou a que até não escuteiros, adultos e jovens participassem da atividade. Oportunidades educativas como esta e outras, o chefe sente que são bem aproveitadas ou podiam ser melhor aproveitadas para chamariz para membros novos ao movimento? Bom, eu digo que temos aproveitado, tirar o melhor possível disto. E também o contacto institucional, porque o Jamboree na internet movimenta, se não me engano, 2 milhões ou mais de pessoas todos os anos. É muita gente. E então é um produto assim, para vender no sentido de mostrar a organização. É o maior evento de jovens no mundo na internet. Então é bom que participem, que conheçam através disso o escutismo e que se mostre o escutismo para as comunidades, sobretudo para a comunidade digital. Nesse aspecto, nós encorajamos que assim seja. Esperamos que todos os anos o número cresça. Até vamos ver se... Vamos discutir com os organizadores, porque eu gostaria... Uma coisa é o Jamboree na internet, que acontece num fim de semana concreto, mas há muitas outras atividades que podemos fazer pela mesma via nos Certo. períodos que não é o Jamboree da Jamboree. internet, para mobilizar a organização. Aliás, quando foi da Covid, conseguimos fazer muitas coisas Foi um número... na internet. E nós discutimos, não parou por estarmos em casa. Então, eu quero mobilizar os mobilizadores para pensarem nessa vertente também. Agora, chefe, voltando na função de chefe nacional, o chefe já exerce essa função desde 2019 Isso mesmo. e está já agora quase no fim de mandato. Gostaria de saber se há possibilidade de uma recandidatura ou já estamos a chegar mesmo Não é o fim. ao Não fim. pode, teria que quebrar as normas. As normas. Nós, na Associação de Escuteiros, temos 3 ciclos de mandato. Temos mandato de 2 anos, Certo. nível dos agrupamentos. Temos mandato de 3 anos, que são dos comitês. E mandatos de ciclos de 4 anos, que são dos órgãos executivos. E é importante que esses ciclos se... Porque é assim que a associação se renova. Vamos renovando. Embora o sistema foi montado para que não haja quebra, mas tem que haver renovação. A mal do chefe nacional se agora vai querer quebrar essa regra. Não. Daqui 2027 vamos ter um novo chefe nacional, porque a associação precisa se consolidar. E, aliás, desde o primeiro dia que eu estou no exercício, eu estou a preparar a organização para acolher o próximo chefe nacional. Vocês lembram que Baden-Powell contava muito isso. Quem está atento e aprende com o grande mestre saberá isso. Ele contava aquela história do Peter Pan, né? Estava o chefe inspirar sempre a dizer, a preparar que eu não estarei aqui para sempre. A chefe nacional não estará aqui para sempre. Alguém tem que continuar depois. E é essa visão com que trabalhamos. Não há qualquer nem hipótese, nem apetência para tal.
Eu, por acaso, venho da cultura do escutismo mundial. Você não vai encontrar ninguém do Comitê Nacional, do Comitê Mundial, do Comitê Africano ou de outros comitês qualquer que queira depois lutar para entrar de novo. Não, isso não existe. E nós queremos implementar essa cultura aqui também para as estruturas se renovarem. E depois, no escutismo há uma cultura de rede. Sabe a rede do pescador? Ok. Que tem a Expande. rede, tem vários nós, né? Então, os nós representam, somos nós. Ao contrário de uma estrutura piramidal hierárquica que é sempre a subir, você começa da base, sempre, depois, não sei se vai no céu ou se vai para onde. Ascende. No escutismo, se calhar vai ser, como é que chama? Arrebatado. No escutismo são nós, então. Você pode andar em vários nós, vários pontos. Chefe nacional, olha, o chefe nacional que eu sucedi é instrutor numa alcateia. Certo. E nem por isso deixa de contribuir melhor, se calhar que outras. Então, em cada ponto da rede em que nos encontrarmos, temos sempre a oportunidade de dar o nosso contributo para a associação ser mais robusta. Ainda dentro desse aspecto dos desafios na chefia nacional, durante o percurso do chefe enquanto chefe nacional, como é que olhou para esta. Como é que eu menciono isso? Como é que se olha para a questão da sustentabilidade do próprio movimento no que diz respeito à organização de atividades e vida cotidiana? Esse é o maior desafio da organização. Porque as associações escuteiras nacionais, existe um standard, existe Padrão. um padrão do escutismo mundial. A primeira entre elas é a independência. As organizações têm que ser independentes. Significa que não podem ser controladas por entidades que não sejam os órgãos internos da associação. E então isso implica que você não pode ser muito pedinte. Porque e eu costumo falar nos agrupamentos às vezes. Você é membro de um conselho de agrupamento. O agrupamento é pobre. Mas quando faz o acampamento, parece que está no paraíso. E ninguém questiona de onde é que vêm essas benesses todas. Se calhar alguém meteu o agrupamento refém de alguma coisa. Mesmo as doações não pode ser de qualquer tipo, de qualquer organização. Nós não podemos receber doações de organizações suspeitas. Por exemplo, que faz tráfico, que não sei o quê, de fundos financeiros não justificados, branqueamento de capitais. A associação não pode se alinhar nisto. Então, tem que procurar viver com os recursos que consegue. Apoio de benfeitores são muito bem-vindos e nós temos muitos benfeitores. Acho que ajudam. Mas não pode ser a custo da independência da organização. E isso é fundamental, a nível nacional, regional e mesmo dos agrupamentos. Sim. Além deste desafio. Esse é o argumento para sustentar a resposta da sustentabilidade. A primeira fonte tem que ser os próprios membros. E eu às vezes fico a rir quando nas conversas às vezes entre irmãos escuteiros, não, olha, na junta central parece que o poder e o dinheiro é que está a bater. O chefe de agrupamento. Mas eu quando falo com o chefe de agrupamento, chefe de núcleo, chefes regionais, têm uma coisa em comum. Quase todos gastam dinheiros próprios. Só quem não está no comando é que não sabe. O dinheiro no escutismo nunca chega. Nós não temos muitos recursos. Temos recurso suficiente para nos manter estáveis. Gostaríamos de ter mais e ter mais apoio, mas, como eu disse, se não for dentro dos critérios, nós não aceitamos. Tem que ser, como diz, jogo limpo e transparente, coisa que a gente possa justificar. Então, mais uma vez, a todos os níveis,
deve-se viver de acordo com as possibilidades que se tem. Nada de ficar aí. Aliás, o regulamento proíbe. Os expeditores têm que ser dentro das normas regulamentares. Assim também é pautada as ações dos serviços. Aliás, nós temos que dar exemplo. Nós temos possibilidade de ir buscar apoios deste e daquilo, mas só que às vezes a tal organização não é compatível com os valores escutistas. Então aquele dinheiro não serve. Deixa de ser útil. Serve. Além deste desafio voltado à sustentabilidade, há um outro que agora salta uma cabeça que tem que ver com a infraestrutura ou com as infraestruturas. Isso em vários níveis dentro da associação. Como é que a junta, ou a chefia nacional, no caso a junta central também podemos dizer assim, olha para esse aspecto ou para esse desafio? Sim, nós temos hoje, quer a nível das regiões, quer a nível nacional, um conjunto. Estamos agora a criar patrimônio material. Por exemplo, temos em Luanda 2 apartamentos, um que está na gestão da Junta Regional de Luanda, no Zango Zero. Temos um no Sequel, que está sob a gestão dos serviços centrais, no Sequel. Temos dois terrenos não, um terreno no Maie, e temos agora o centro de formação que disse que estamos a construir, aí vamos provavelmente mostrar brevemente. Temos o espaço que nos foi cedido para a implantação do Centro Botânico? Do Centro Botânico da AEA. Temos a sede regional de Benguela. Temos no IGE, vamos construir também um centro que é a sede regional, mais um campo escutista, em Saurimo, enfim. A AEA começa a ter um patrimônio vasto e valorizado. Precisamos consolidar isso e torná-lo, portanto, valorizado. Okay. Valorizado, devidamente registrado, contabilizado. Agora, passando para a agenda nacional, quais são as atividades que se avizinham, que a associação tem para os jovens? Bom, o que é que ainda temos? Nós temos ainda agora, a nível dos caminheiros, o Fórum Jovem Nacional, este ano. Nós temos o Rover Multinacional, vai ser uma experiência fantástica em 2 províncias, Huila e Namibe. Nós temos o grande acampamento nacional, o 6º Chilombo, em 2027. Nós vamos ter o Jamboree Mundial, Polônia. 2027, na Polônia. E nós vamos provavelmente, estamos em vias de ser confirmado, acolher em Angola um evento mundial, que será o 5º Congresso Mundial do Método Educativo. Estamos à espera da confirmação. Já temos todas as autorizações a mais alto nível do Estado angolano, já assumiu. Logo que o Bureau Mundial nos confirmar, então vamos fazer acolher aqui 172 países, delegados de 172 países, para fazer aqui a reflexão sobre a educação não formal, e esperamos que isso aconteça. Com isso também é o fim dos testemunhos do chefe nacional, Kiker Machado, para que outra figura assuma o órgão executivo do Executivo Nacional. Ficou a nota da Águia Pensativa. Escuteiros, estejam atentos. A associação tem canais e meios próprios. As inscrições para muitas dessas oportunidades educativas estão abertas. Vamos participar delas. Eu costumo dizer, continuar a fazer a festa. Para nós, escutismo é mais... É uma festa. É uma constante festa, então vamos estar atentos a isso. E já em jeito de irmos para a nossa reta final, nós temos uma rúbrica, ou 2 rúbricas fixas dentro do PodScout. A primeira vai ser uma em que, numa frase curta ou numa palavra, o chefe vai partilhar connosco o que é que o escuteiro não pode.
Nós temos todo um conjunto de normas, princípios, máximas que já nos orientam aquilo que é o ideal escutista, o ideal de um escuteiro. Então nós queremos que a mensagem que se deixe é aquilo que o escuteiro não pode. Então, da nossa águia pensativa, o que é que o escuteiro não pode? O escuteiro não pode cometer um mesmo erro 2 vezes. O escuteiro não pode cometer o mesmo erro 2 vezes por águia pensativa. Ficou a mensagem. Eh, Ainda já, dentro ainda desse espírito de letras a subir, vamos dizer assim, conselhos que se deixam para os não escuteiros que estão a partir desse Podscout a conhecer o movimento. Olha, venham ter conosco, participem do escutismo, experimentem que vão gostar. E para os que já são, não percam em nenhum momento a vossa alegria de ser escuteiros. Sejam fraternos, façam tudo o que tiverem que fazer, mas façam-no com alegria, animação e entusiasmo. E nessa senda da alegria, qual é a canção preferida do chefe nacional do escutismo? A canção que está a bater. O mar estava sereno, sereno estava o mar. O mar estava sereno, sereno estava o mar. Eu devia trazer o chefe Ananás, ou Castor, também conhecido por chefe Sanana, é o rei nesse momento. É o hit. Este é o hit do momento. É it. Bem, esta foi a nossa conversa com a Águia Pensativa, chefe nacional da Associação de Escuteiros de Angola, chefe Kikas Machado. Foi um prazer ter o chefe aqui. Ao pessoal que nos acompanha a partir de casa, deixem um like, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, partilhem a conversa, partilhem esta nova forma de fazer escutismo que nós trazemos a partir da internet. Foi um prazer ter-vos convosco. Eu sou o Corvo Branco. Eu sou o Cavalo Grandioso. Forte canhota a todos vocês. Sempre alerta para servir.